podem ir lá e ver. E ele traz para nós aquilo que está lá escrito, aqui ele traz dentro do Espiritismo. Porque muitas vezes a gente lê, né, e não consegue entender. Porque quando a gente escuta lá o padre, né, que a gente ouve o sacerdote lá ler o Evangelho e trazer para nós uma explicação através da homilia, muitas vezes nós não entendemos aquilo porque não consegue mostrar para nós uma realidade, algo que a gente palpável, que a gente acredita, que venha dar a gente aquela satisfação, que a fé da gente ali fica fortalecida. Então, se alguém tiver assim a vontade, não digo hoje, né? E tem vocês aí que lidam, que manuseiam o celular, aí é tão fácil. É só ir lá no capítulo e no versículos que vocês vão encontrar o que Paulo lá colocou. A mensagem é muito grande que ele traz aqui, né, que Paulo vem nos explicar para nós, que aprendamos a agradecer, porque a tudo temos que dar graça. Desde o momento pela manhã, quando acordamos, que abrimos nossos olhos, temos que dar graças a Deus por estarmos acordados, porque tantos outros não conseguem acordar pela manhã, né? E assim, que a gente lembre disso. E outro dia, do nada, eu não sou muito chegada a isso não, mas me peguei ouvindo música, né, que a gente fala mundanas. Gosto de uma música sertaneja, gosto de uma boa letra, gosto de um samba, de um pagode, adoro, meus filhos amam. E assim, mas não sou uma pessoa que me prendo a essas coisas, não. E outro dia, saindo com meu filho, ouvi uma música que quando vocês tiverem a oportunidade, vocês ouçam, que é uma música que fala no agradecimento. É até uma música olhando pelo retrovisor. Se vocês tiverem, que ele fala a todo instante, né? Que a gente deve olhar aquilo que passou e agradecer por termos passado por aquilo, né? E principalmente pela noite, né? Pela manhã, quando acordamos, abrimos nossos olhos e agradecemos. Porque por tudo temos que dar graça. Temos que dar graça, principalmente nesse ambiente que estamos aqui, todo mundo procurando, buscando, né, algo de bom para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Por essa casa aberta para nós, né? Por essa cadeira que estamos sentados, não é mesmo? Por esses ensinamentos que aqui vamos receber através do nosso palestrante e agradecer a Deus por todos nós que estamos aqui com o mesmo propósito, né? Buscar a graça, a bênção para o nosso espírito, porque é através do nosso espírito que tenhamos força para caminhar, né? Temos que fortalecer o nosso espírito e agradecendo a Deus por isso. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversão do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro,
a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão aos céus. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquece aos ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificantemente na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Namastê. Sandra? Estava ajudando a segurar a chaveira. Ela sentar na cadeira. Não. Vamos nós, né? Então vamos, gente. Vamos voltar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, né? Não prestei atenção, estava ali atrás, nem no tema da mensagem hoje, sou verdadeiro. Qual é o tema da mensagem? Agradecemos. Agradecemos? É agradecer. Aprendemos a agradecer. Aprendemos a agradecer, né? Temos que fazer, né? Muitas vezes pedimos muito, esquecemos de agradecer. Então vamos voltar o nosso pensamento a Jesus, né? Diante dessa mensagem que a tia Sônia trouxe, para a gente refletir um pouquinho, né? Até que momento nós estamos agradecendo a Jesus, ao Pai Maior, né? A espiritualidade amiga. Divino Mestre Jesus, Pai amado, benfeitores espirituais que nos auxiliam, Mãe querida. A todos vós nós agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos e luzes que foram derramadas sobre a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos, por todo o livramento, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesse dia de buscarmos trabalhar o nosso crescimento, o nosso melhoramento espiritual, estarmos junto aos irmãos buscando ressarcir as nossas dívidas, buscando, Senhor, entender os nossos sofrimentos e o que devemos fazer para torná-los mais amenos. E é envolvido nessa luz que nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. E também por estarmos aqui neste momento, reunidos nesta casa de caridade, onde viemos buscar o entendimento para nossas dores, o fortalecimento para o nosso espírito, o bálsamo, Senhor, para nossas dores físicas e espirituais, e a certeza de que não caminhamos sozinhos nessa terra, que ao nosso derredor tem sempre amigos para nos auxiliar e nos apontar o caminho. Que é essa luz que nos envolve neste momento, na presença desses benfeitores amigos que aqui estão, possamos, Mestre, refletir sobre nossa caminhada, sobre a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui nessa terra, buscando a nossa evolução espiritual. Rogamos também, Mestre, a presença dos benfeitores amigos de cada um de nós, para que estejam conosco, dos irmãos que cuidam desta casa com todo carinho e preparam-na, para que possamos estar aqui para receber o auxílio do alto dos irmãos, através da mensagem, do estudo doutrinário, que hoje será feito pelo nosso irmão Maurício, que aqui se encontra. Que seus benfeitores possam estar ao seu lado, trazendo toda a serenidade e equilíbrio que ele necessita nesse momento. Rogo também a sua presença para todos aqueles irmãos que não puderam nesse momento estar presentes, por aqueles que ainda estão chegando, para que sejam envolvidos na sua luz e possam chegar na paz, na serenidade, no equilíbrio, livres de todos os males físicos e espirituais. Divino Mestre, eu te agradeço, Senhor, por esse dia e por estar aqui reunido com todos esses amigos, esses irmãos de caminhada, buscando, Senhor,
o nosso crescimento, o nosso melhoramento espiritual. Gratidão por mais essa noite e essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Maurício. A casa é sua. Já vou começar a interromper antes de começar. Qual é o tema, meu? Boa noite a todos. Eu, na última vez que estive aqui, eu não sei se foi perguntado para alguém ou se foi eu mesmo que toquei no assunto, que eu tinha que fazer um comentário. E eu falei que já tinha feito aqui há muito tempo, quando era lá embaixo ainda, falado sobre sentimento. E que eu falaria hoje. Aí as pessoas, não, pode falar, traz sim. Aí a gente está retornando e a gente vai falar sobre sentimentos. Também baseado numa carta de Paulo aos Efésios. Tudo bem, Silvinho? Ah, ótimo. Então tá bom. Vou botar aqui sentimento. Ô, gente, estamos oficiando então mais uma vez nosso boa noite. Dizendo a alegria que é estar com vocês. Hoje não seria eu, seria a Vanderluce, minha esposa. Mas hoje ela fica na escola até mais tarde, só sai às 9. E aí, como vocês estão rezando pouco, tá eu aqui de novo. Vocês têm que rezar um pouquinho mais, né? Para ver se fica mais tempo longe daqui. Mas é sempre um prazer, tá, gente? Se alguém quiser faltar e me chamar, a gente está aqui para falar do Cristo, falar dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, falar do entendimento que a doutrina espírita permite que a gente colha dos ensinamentos de Jesus, tirando o espírito vivo da letra, porque a letra muitas vezes, se ela é fria, ela é morta. Se a gente não retirar dela o conteúdo que interessa para nós, aos espíritos. Lembra quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa verdade é a verdade do Espírito. Ele estava falando, como a doutrina espírita também hoje, todas as mensagens que chegam da espiritualidade, toda vez que os companheiros nesta casa dirigem àquele que precisa ser assistido num passe ou outra situação, também vão falar da realidade do Espírito. Porque isso é que nos interessa saber. As consequências, muitas das vezes, as benesses que a gente também tem com o corpo físico, é resultante do Espírito que somos. Então a gente, muitas das vezes, passamos aí várias existências anteriores a essa, nessa existência, sem conhecer isso. E é preciso que a gente saiba que somos espíritos. A partir desse momento, já falamos aqui de outra vez, a gente vai sempre repetir isso. A gente, sabendo disso, vai em busca daquilo que interessa ao espírito. Quais são os valores que interessam ao espírito? Porque se a gente for basear apenas a vida nossa como uma vida material, a gente já sabe o que interessa para a vida material. A gente sabe tanto que abusa. Aí a gente excede e fica apaixonado nos excessos. E aí é onde a gente troca os pés pelas mãos e perde uma existência inteira sem trabalhar os valores do espírito. Você quer dizer com isso que não pode, então, ter as coisas materiais? Lógico que não. Nós estamos falando daquilo que é necessário cada um de nós termos. O que a gente erra é quando a gente vai para o excesso e acha bom aquilo que a gente usou de excesso. E quando a gente vem desencarnar, porque é de todos nós desencarnarmos, encarnamos e desencarnamos. A única certeza que a gente tem a partir da encarnação é que a gente vai desencarnar. Isso é muito bom, porque a gente vai cumprir uma etapa e na hora que chegar para retornar, a gente vai feliz da vida. Deveríamos pelo menos ser assim. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender melhor esse momento de desencarne. Para aqueles parentes, para aqueles amigos, para todos aqueles que estão desencarnando, a gente entender que está apenas saindo, deixando um corpo físico, que na verdade era uma prisão para ele, enquanto encarnado foi. Uma sagrada prisão, porque é no corpo físico que a gente consegue trabalhar a nossa melhora com mais rapidez. Como é que eu seria testado apenas no plano espiritual
em convivência, por exemplo, com a minha esposa. Vou falar de casa, né? Ficar falando dos outros. A gente, né, com todo casal, 99% na Terra é quase que expiação, né? As uniões são quase expiatórias, dados os atritos normais que pode acontecer. Mesmo aquilo quando está muito certinho um com o outro, né, costuma dar um choque. Às vezes quando dá uns relâmpagos, assim, acho que é trovão, é chuva, né? Não. É porque é normal. São seres diferentes, são espíritos que têm um avanço numa área, outro na outra, e esses diferentes se atraindo, aí vai se acertando. Mas pode também ser grandes inimigos de ontem, tem que se juntar agora. É normal que exista. Né? Então, como é que Maurício e Vanderlúcia, coitada nem está aqui, eu estou falando dela, poderíamos ter certeza de que nós nos acertamos no plano espiritual? Porque a gente fala, sei lá, tá beleza, tudo bem com você? Tá bom, eu também tô bem. Aí eu tô lá no local, tá no outro, tá. Aí a espiritualidade faz o seguinte, vamos planejar uma reencarnação para esses dois, e eles vão retornar no corpo físico com marido e mulher. Olha que maravilha. Aí lá sim, com tudo que sabem, a maioria do que sabe vai ser esquecido, o projeto da existência deles estão aqui, tudo preparado, eles estão conscientes, mas quando entrar no plano físico, esquece. E aí a gente vai se acertar aqui. Às vezes a gente pega o ônibus junto e vai até o final, né? Tem condições de ir. Muitos vão até a metade do caminho. Outros às vezes nem não vai entrar. Mas é essa a oportunidade, e quando eu estou trazendo esse exemplo aqui é para todos. Exemplo de todas as situações, todas elas. É no corpo físico que a gente vai perdoar verdadeiramente, que a gente vai se entender com o outro, a gente vai ser solidário, a gente vai ser caridoso, ou a gente não vai ser nada disso. A gente vai continuar trocando o pé pela mão e fazendo tudo errado de novo. Mas é a oportunidade maior que nós temos. Uma existência é um piscar de olhos na eternidade. Pra vocês terem uma ideia, os Espíritos nos informam que uma existência nossa, e hoje a gente já está evoluindo para 90, 100, 110 daqui a pouco, porque é natural, conforme o mundo vai melhorando, as existências, os espíritos vão permanecer mais tempo encarnados. Aí você fala assim, poxa vida, mas lá atrás era 50 anos, 40 anos, hoje está quase todo mundo com os 80, 90, 100. Então, esse período curto é essencial, mas é um piscar de olhos. Esse é o tempo que a espiritualidade fala pra gente. A existência de um de nós aqui no plano físico é um piscar de olhos em relação à eternidade. Tá? E a gente acha que é muito tempo. Ô, gente, a gente está já de muito tempo, de muitas existências, centenas, talvez milhares de existências antes dessa. Hoje eu estou Maurício, cada um de vocês está, vocês são a personalidade, mas já existimos muitas vezes, e esse acúmulo de erros e acertos que nós viemos, né, trabalhando em todas essas existências, ela é o nosso grande arquivo, o positivo ou não. O certo é que, em determinados momentos, ou quando não na maioria das vezes, nós degeneramos. E hoje nós precisamos de regenerar. Então nós estamos hoje no planeta Terra, em especial neste momento, e daqui a pouco, finalizando essa etapa de transição planetária, vivendo como espíritos já regenerados inicialmente. Porque cada planeta, cada mundo, vamos fazer uma comparação assim para um entendimento mais fácil. A gente passa pela infância, adolescência, adulto, um pouquinho mais à frente e idoso, não é isso? Os planetas, os mundos também são assim, eles vão nessa categoria. Por exemplo, planeta de provas e expiações, que é a Terra. Ainda hoje, provas e expiações. Está saindo disso. Ou seja, podemos considerar que a Terra hoje já estaria como se fosse um indivíduo que nasceu e vai chegar idoso. A Terra hoje, a condição de mundo de provas e expiações, seria o de idoso. Ela está deixando de ser. A partir dessa etapa, ela vira um mundo de regeneração no estado infantil. Aí existem vários mundos de regeneração já nesses âmbitos. Os espíritos um pouquinho mais evoluídos, outros bem mais evoluídos,
e assim até daqui a pouco chegar aos mundos ditosos, os mundos celestes, e aí, né, são bem os espíritos superiores que vão habitar. Deu para vocês entenderem mais ou menos? Então hoje a Terra, como mundo de provas e expiações, porque toda vez que vocês ouvirem falar de mundo de expiação, vocês vão ter o entendimento que no mundo de expiações, o que impera? O mal. O mal impera no mundo de expiações e provas. Mas como nós já estamos no finalzinho da etapa, hoje impera no mundo Terra muito mais o bem do que o mal. Alguém aqui tem dúvida disso? Pode ser que tenha alguma dúvida. Se tiver vendo muita TV, muito jornal, aí vai ver ser divulgado muita coisa ruim. Mas se a gente abrir a nossa visão, tudo bem? E alargar mais a visão e buscar conhecer de fato o pequeno mundo que nos circula. Olha essa casa aqui hoje, nós somos aqui mais ou menos umas 50 pessoas. Eu tenho certeza absoluta que aqui a maioria, se não todos, trabalha para o bem. São bem intencionados. Jamais, se alguém pedir uma ajuda, vai deixar de ajudar. Jamais vai deixar de estender a mão para guiar alguém. Eu tenho certeza disso. Porra, mas se o jornal fala que tem que estar tão ruim as coisas, a TV ou aqui que a gente olha lá, só tem escândalo, só tem coisa errada. Mas aqui não tem nenhum desses que estão nesse naipe, não. Entendeu, quer dizer? É evidente que o mundo hoje está muito melhor do que anteriormente. E a tendência é essa mesmo, porque o próximo passo é no mundo de regeneração, aonde vai reinar o bem. Muito mais do que hoje, no mundo de expiação. Ah, vai ter que espiar? Vamos ter que espiar. Só que a gente vai ter um fôlego, calma, tranquilidade. Não vai ser aflição uma atrás da outra. Hoje não tem recreio, né? Não bate com a sinetinha do recreio. Que a gente está doido para sair da sala de aula para poder brincar lá fora 15 minutos, né? Hoje não tem. Você sai de uma situação e está na outra. Isso quando você tem uma fila, né? Você sai dessa aqui e tem mais uma fila para vir. Isso quando não entra lá na fila, no final da fila, dá mais uma, né? Mas, gente, olha, se vocês têm muito problema, se vocês têm muitas aflições, agradeça a Deus, todas elas. Porque isso só vem para quem aguenta, para quem suporta. E se ela está batendo na nossa porta várias situações difíceis, são testes para nós. Não vamos blasfemar e nem maldizer aquela situação. Porque passando por isso, nós estamos testados para coisas melhores. E quando você melhora um passo, você pode ter certeza que o seguinte é mais difícil que o anterior. Porque você se preparou para ele. No entanto, aquele que você acha que está numa vida tranquila, tá lá, todo final de mês, bate lá o dinheiro na conta dele, tá tranquilo, tem carrinho novo, tem uma casa bonita. Ele aguenta o que você aguenta? Suportaria as aflições que você está suportando? Nesse exato momento? Com certeza não. Não fique com, não é inveja, mas não fique pretendendo a vida do outro. Viva com a sua e tenta colocar amor em todos os seus atos, em todos os seus momentos. Se você tiver uma pilha de vasilhas para lavar, porque vocês conhecem o infinito? Alguém que conhece o infinito? Infinito é cozinha. Dona de casa sabe disso. Acaba de limpar todas as louças, lava tudo, mas não dá 2 minutos. Só dá uma saidinha, vai na quarta e volta. Já tem uns 3 ou 4 talheres. É um infinito, né? Mas é verdade, eu falo isso com a minha esposa, aí sobra muitas vezes pra gente compartilhar esse negócio de ficar fazendo faxina e lavando, que é normal, tá? Não era normal há 50 anos pro meu pai fazer, agora pra mim hoje não. E essa situação é assim que a gente vai vivendo. Então, se a gente hoje tem condições, né, de vencer uma etapa a cada dia, não vamos nos desesperar. Ah, mas ele está falando, está achando que é fácil. Eu vivo situações aos montes. Eu não vou nem enumerar, senão vocês vão começar todos a querer orar para mim e eu vou parar de falar para vocês orar. Porque é da vida. E quando você pega aquele monte de louças para lavar, se quiser colocar uma música no fundo, bonitinho, que você gosta, igual a tia já falou que gosta de uma música ou outra, né? Se você se sente bem e faz com amor, não tem peso nenhum. Porque para seguir o Cristo,
a gente nunca vai sentir dificuldade. Se verdadeiramente a gente amar. Se verdadeiramente a gente tiver bom ânimo, a gente vai fazer, mas olha, vamos nadar de braçada, porque nada vai ter peso, nada vai ter dor. Quando a gente começa a reclamar muito do que nós estamos fazendo, aí a gente pode ter certeza, nós estamos espiando naquele ponto ali. E vamos tomar pau de novo, vamos ser reprovados. Porque a gente está numa função, reclamando dela o tempo todo, não queria fazer assim, não tinha que ser assim, minha vida não tinha que ser essa. Engano seu. Era justamente para ser assim. E a gente vai ter que se preparar para voltar e repetir talvez. E nós viemos aqui hoje para falar de sentimento. Alguém aqui tem noção do que seja sentimento? A gente fala muito de sentimento, né? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre sentimento, dá um exemplo, pode ficar à vontade. Mas é importante a gente saber, a início da gente, nesse bate-papo, nesse estudo, que nada que a gente faça, nada que a gente ouça, nada que a gente veja, nada que a gente pense, tudo que sai de nós ou sai do outro, vem cheio de sentimento. É impossível você fazer algo que não esteja nele o seu sentimento, imantando aquilo que você está fazendo. Então já está sabendo que é uma coisa, uma responsabilidade absurda, né? Que a gente tem. Eu tenho um amigo que fala que é puxão de orelha, mas não, é para todo mundo, né? Não é puxão de orelha não. Isso não é puxão de orelha. Mas chamar a nós mesmos para essa responsabilidade é fundamental. Não basta apenas eu falar se eu não fizer. Não basta aquele que está me escutando também não raciocinar e falar, será que tem razão nisso aí? Porque se tudo aquilo que eu faço está cheio do que eu sinto, então não é hora de eu mudar meu sentimento? Miramês é um espírito que escreve o livro que voltado para a nossa situação, para o nosso modo de ser, modo de viver. Eu gosto muito do livro de Miramês que chama Horizontes da Mente. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Não? Ele é psicografado por João Nunes Maia, que é o médico que psicografou. Foi ditado por Miramês. Ele faz uma colocação, eu peguei só 3 linhas. O livro é dessa grossura assim. Mas é para desanimar você não, é para animar, tá? Que é gostoso demais você ler um livro e buscar estudar. Mas não faça como eu não, que eu pego um livro para estudar e eu vou levar a encarnação inteirinha e não vou terminar ele. Porque eu leio estudando. Aí eu paro, analiso o parágrafo, volto atrás, retorno lá no começo para buscar aquilo. E se você quiser ler mais, tem gente que fala assim, eu li um livro, em 2 horas leio um livro. Ótimo, você leu. Não fala alguma coisa do livro. Aí tem gente que é gênio, mas tem que estudar. E essas 2 frases que o Miramês escreveu, que eu trouxe aqui, que está escrito apenas uma página dele, daria para eu fazer a palestra aqui a noite toda, voltar na sexta-feira para continuar dessas mesmas linhas. Olha só o que o Miramês fala. No homem, o começo do sofrimento é sinal de princípio de maturidade. Oh, que maravilha! Se o princípio, né, se o sentimento de dor, o sofrimento, né, ele é para a gente o princípio de maturidade, quer dizer, Miramês, que a dor ensina. Que a dor dá graças em tudo, então vamos dar graça a essa dor que nos visita. Quem aqui não pensou em dor física? Aquela dor está na costela há muito tempo, no ombro, não está bem, a perna está doendo. Talvez a maioria pensou nessa dor aqui, mas não é só essa dor não. É a dor moral também. Porque se a gente ainda não está incomodado com a dor moral, a gente ainda está bem aquém. É preciso começar a correr, acelerar, para buscar entender os motivos da dor moral. Ou a gente não está nem aí para nós mesmos, deixa o barco correr do jeito que está,
depois vamos ver como é que fica. Estão dizendo aí que eu vou desencarnar, vou encarnar de novo, então eu espero na próxima. A dor vai aumentar. Pode ter certeza. A gente tem que apelar para a misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente tem que trazer um caminhão de problemas. Aí deixa a gente trazer só aqueles caminhãozinhos de plástico aí que dá a criança brincar. Deixa a mãezinha assim. Mas deixa eu levar um caminhão inteiro, meu Deus. Não, você só vai carregar isso aí, ó, não vai dar conta, hein? Então, pela misericórdia divina, a gente muitas vezes é concedido a gente ficar isso em várias parcelas pequenininhas. Mas ele está falando então aqui, no homem, o começo do sofrimento é sinal de princípio de maturidade. Que maturidade é essa? Muito bem, maturidade espiritual. Nós já saímos daquele negócio de espírito, né? Ainda estamos na infância. Não, não estamos na infância não. Nós estamos no mundo de expiação, gente. Se nós estamos no mundo de expiação é porque nós já temos entendimentos que erramos contra a lei de Deus e que temos condições de nos acertar perante a lei de Deus. Aí nós estamos aqui. Porque, ao contrário disso, Deus seria injusto. E Deus não é injusto. É um pai de amor. Um pai de justiça, de amor. Pela sua justiça, permite que a gente esteja aqui resgatando dentro do homem. Eu já falei tantas vezes aqui que alguém já deve ter decorado. A lei de Deus é uma lei de amor. É um caminho reto para a felicidade. E a gente vai estar cansado de andar na linha reta, dando sono na direção, né? Vou experimentar dar uma fugidinha aqui pela direita ou pela esquerda. E a gente fugiu da lei. Se você sai do caminho da felicidade, você está buscando o quê? Sofrimento. Infelicidade. E aí a gente vai deparar com isso. E o bom, Sandro, é quando a gente desvia do caminho, consegue dar um contorno que só Deus sabe o tamanho disso, e retorna para o ponto de saída sem machucar ninguém, o que é quase impossível. Mas não vai machucar ninguém. Então é só comigo. Então as aflições são menores. Mas no momento que eu passei por todos vocês aqui e prejudiquei, olha só, são 50 situações de reparação que eu tenho que fazer. E eu tenho que reparar um por um. Enquanto um tiver com raiva de mim por algum momento que eu fiz, não está fechado. Eu reparo com todos vocês, 49. Poxa, beleza. Irmãos, faltam lá. Ih, mas isso aí não quer nada com você para te perdoar. Faz o seguinte, você vem com o pai dele. Na próxima encarnação, ele acerta, fica mais fácil quebrar essas arestas. Estão entendendo como é a situação? Eu preciso ser mais, assim, facilitador para vocês entenderem. Fugiu da lei de Deus, a gente vai buscar infelicidade. No meio do caminho que a gente saiu, prejudicou alguém? Aí a gente tem que ter consciência disso. Sentir um arrependimento profundo. E aí, diante desse arrependimento, a gente enfrenta o mundo depois, de volta no corpo. E a gente vê exemplos disso no nosso vizinho, na nossa casa, no nosso bairro. Pessoas que não reclamam da vida, não ficam reclamando. Tem um monte de problema, um monte de filho, tem problema na família e está com um sorriso no rosto. É um entendimento de quem vinha espiar daquela forma. Aí quando a gente tem, né, esse arrependimento profundo, a gente encara uma reencarnação, né, numa situação, para quê? Para que a gente possa não só espiar, mas também reparar. Olha que maravilha. Como Deus é bom. Né? Como Deus é bom. E aí, Miramês, eu peguei mais um pedacinho, e aí vai falar isso aqui, ó. A força do progresso, atingindo sua força, sua farda física, para o que o... Vou pegar a qualidade. A força do progresso atingindo sua farda física. Farda física, o que é aqui que eu estou querendo dizer? É porque os espíritos são assim, eles acham que nós tudo temos uma linguagem mais apurada que a deles, né? Farda física é o nosso corpo físico. Tá, gente? Então, olha só. A força do progresso atingindo sua farda física para que o espírito se atualize nas necessidades maiores. Lembra da dor que eu falei no parágrafo anterior? Então ele está falando o seguinte, muitas vezes essa dor vai vir na farda física. Ah, moço, você não falou que não é só dor física?
Mas quem disse que a dor física não é resultante da dor moral? Qual é a dor física que nós temos que ela não é o resultado do nosso estado emocional, das nossas atitudes comigo? Está tudo relacionado. Porque nós projetamos no organismo físico aquilo que a gente tem, né, que a gente busca de fazer de bom, e aquilo que a gente não faz de bom, tudo penetra em nosso organismo. E é um turbilhão que a gente não tem noção como é que isso acontece. Quando você se liga com sentimentos negativos, o que jorra sobre você são energias negativas. Você atrai isso para você. Já não basta aquela que você criou, você ainda vai acumular junto a essa de outros. E aí isso vai adentrar, porque naturalmente você vai ficar chateado com você mesmo, vai ficar enraivecido. E aí esse ódio, essa raiva, você não entende porquê, essa agonia, você não entende de onde vem. Ela está mergulhando no seu campo, né, circulatório, no seu sangue, visitando cada célula e prejudicando ou trazendo saúde para essas células. E aí você se descobre doendo aqui, doendo ali, mas eu não sei por que tem isso. Está acontecendo comigo. Está explicado. Então a gente atrai para nós aquilo que a gente está buscando, né? Da forma que a gente está sentindo. Então o Emmanuel, no livro Consolador, através da mediunidade de Francisco Xavier, na questão 204, esse livro, o Emmanuel, que já está encarnado entre nós, com 20 e poucos anos hoje, está no interior de São Paulo, vai atuar na área da educação, segundo Divaldo Pereira Franco falou. Segundo Divaldo, ele chegou a ver ele encarnar, mas ninguém sabe quem é, graças a Deus ninguém sabe. Imaginou se alguém soubesse? O Espírito Emmanuel está encarnado, está aparecendo na internet aí, se alguém vê um aí se dizendo que é o... Só de aparecer num podcast, sentadinho ali, eu falo, não é Emmanuel, eu vou nem perder meu tempo. Aí um baba ovo daqui, outro baba dali, outro bate assim, tá rindo, mas não é Emmanuel. A tia acabou de ler aqui agora, o Emmanuel pega umas frases de Jesus, ou de Paulo de Tarso, escreve a coisa aqui, linda, tem uma palavra que se perde. Então o Emmanuel, ele fez esse livro onde tiveram várias pessoas perguntando. Assim como é o livro dos Espíritos, tem várias perguntas e respostas, o Emmanuel respondeu. Porque perguntaram para ele se tão somente o progresso moral seria o suficiente para que a gente pudesse aperfeiçoar rapidamente e chegar à perfeição. O Emmanuel fala que não é só o desenvolvimento moral, mas também o intelectual. Então a gente precisa desenvolver inteligência e a parte moral, sentimento e conhecimento. Então o sentimento é o que nós vamos trabalhar agora, e a gente vai ser rapidinho para trabalhar em 30 minutos, né? Buscar trazer para vocês, dentro daquilo que o doutrina espírita traz, e principalmente dentro das citações de Jesus. O sentimento é tão importante entender a questão do sentimento, que Jesus, nós vamos citar aqui várias citações de Jesus, todas elas puxando para o sentimento. Ô, gente, eu já falei no começo que o sentimento define quem somos, não é isso? Define quem somos. Diz quem somos, né? Nós então somos o que sentimos. Nós sabemos o que nós sentimos? Só nós sabemos, né? Eu não posso falar para ninguém aqui o que ela sente. Mais ou menos a gente deve quase sentir as mesmas coisas, mas cada um sente num grau mais elevado, outros nem tanto. O bom seria que nenhum de nós sentíssemos, né, tivesse sentimentos negativos, de ódio, de raiva, de inveja, nada disso. Mas se tiver não é problema, porque não vai ser o único, a maioria de nós, num grau maior ou menor. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tem muita gente aqui muito mais elevado não, tá? Não tem... Evidentemente que muitos, não tantos assim, mas muitos no planeta Terra estão em missão. Porque a gente reencarna no planeta para passar por provas, para passar por expiações ou por missão. Às vezes você está numa encarnação vivendo esses 3 momentos.
Quem é que diz que ser mãe não é missão? Né? Quem pode estar uma pessoa como uma mãe ou como pai, que também é missão, mas pode ter as imperfeições, tem que espiar uma situação, tem que ir passando por provas. É o normal nosso. Mas existe aquele que vem realmente em missão. E nós tivemos na história vários missionários que viveram como tal. Pregaram amor, fraternidade, solidariedade, tanto é que está marcado na história. Né? Aí Paulo de Tarso, que é o vaso preparado do Cristo, né? Quando Ananias, Paulo de Tarso fica cego quando encontra Jesus, perseguindo os cristãos, e aí ele fica cego, Jesus vai até Ananias e fala: Ananias, eu estou trazendo o camarada para você cuidar das vistas dele. E informa para ele que era o algoz dos cristãos. Mas Jesus, logo ele. Aí Jesus falou para ele: ele é o meu vaso escolhido. Então quando a gente vê Paulo de Tarso, a gente entende que espírito é esse. Mas ele perseguia? Não, ele seguia as leis antigas, de certa forma mal interpretadas, e aquilo para ele era verdadeiro. Até ele bater de frente, deparar com a mensagem do Cristo, trazendo os mesmos ensinamentos antigos, mas com uma outra linguagem. Abriu o leque, que a coisa é o amor, é a fraternidade, é que deve imperar. E aí ele se transforma, talvez o maior trabalhador do Cristo, depois do próprio Cristo. Aí Paulo de Tarso escreve aos Efésios o seguinte conselho: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então começa aqui a primeira mensagem. Renovai-vos pelo Espírito. Ou seja, esquece essa questão material, você é Espírito, então pense e haja como tal. Os valores espirituais são outros. Então ele fala: como Espírito que tu és, renova-te pelo modo de sentir. Olha o sentimento. Se você não tem sentimentos bons, essa renovação trabalha, começa a brigar com esse velho homem cheio de defeitos morais que habita em você e deixa nascer um novo homem virtuoso. Porque esse é o nosso trabalho. Degenerados por tantos erros daqui para trás, agora buscando a regeneração. Só regenera aquilo que está degenerado. Então nós falhamos e agora precisamos acertar. Ao falhar, adquirimos vícios morais. Então, pelo Espírito, mude o seu modo de sentir. E aí o Emmanuel, em cima dessa frase, dessa citação de Paulo de Tarso, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir, por que o Emmanuel começa a trabalhar algumas questões? E eu peguei aqui um parágrafo que ele diz o seguinte: no livro Fonte Viva, se alguém tiver, a lição 67, modo de sentir, o Emmanuel vai dizer o seguinte: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Então, rumo à vida aperfeiçoada, nós sermos perfeitos um dia, é preciso que a gente faça uma reforma íntima. Eu tenho certeza que muitos já vieram aqui, do mesmo jeito que estou aqui hoje fazendo estudo, falar de reforma íntima. Se não veio alguém aqui ainda, alguém levanta o dedo e fala: não veio, a gente se propõe aqui falar de reforma íntima. Mas a reforma íntima é o quê? Nada mais, nada menos do que falando aqui hoje. É também reformar intimamente. Se você ainda não está andando de acordo com as leis de Deus, Maurício, hein? prepara para a palestra. Tá bom. Se a gente ainda não está andando de acordo com a lei de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus, e não venham nenhum de nós levantar o dedo e reclamar que está difícil entender os ensinamentos de Jesus. Aí não. Porque não vai colar. A gente não vai enganar ninguém. Nem a nós mesmos. Porque Jesus falou de uma forma tão simples, mas tão simples, que às vezes, se a gente for pensar profundamente, gente, o que eu estou fazendo nesse mundo que eu não entendi isso ainda? Tem 2000 anos. Palavras fáceis.
E tudo que ele pediu para nós foi amar uns aos outros, ver no outro irmão, reconhecer em Deus nosso Pai. Porque se a gente começar a trabalhar isso, qual a dificuldade que tem? Mas a gente esbarra no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que é dessa degeneração nossa que já vem há muito tempo. Então ele fala, renovai, né, pela renovação íntima, progride a alma no rumo da perfeição. E aí ele continua. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Olha só, ele fala de reforma íntima de modo geral. Mas quando ele se refere ao sentimento, ele fala assim, não, aí nesse ponto ela é profunda. É porque o sentimento é a base de tudo. Essa reforma íntima que ele fala anteriormente é uma reforma de fato que tem que acontecer. Nós temos que largar os vícios morais de lado, né, e praticar as virtudes. Que é a única forma da gente evoluir e parar de sofrer. É luz constantemente, olha que maravilha. Mas não é luz material não, tá, gente? Que aí vai, eu estou na escuridão. Na escuridão é as nossas imperfeições morais. Quando você faz uma coisa boa, você se ilumina. Jesus falou, brilha a vossa luz, pois sois o sol. Então vamos lá, olha só. O sentimento, porém, as alterações são profundas, porque o sentimento é na base de tudo. Aí Jesus vai falar, e Mateus registra no Evangelho dele, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, olha, bem-aventurados, olha que interessante, Jesus falando agora. Vê se ele está falando de sentimento ou não. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é pureza de coração? Se não sentimento. Quando a gente fala de uma forma figurada do coração, a gente pensa o quê? Sentimento. Né? Faz coraçãozinho. É até bonitinho, eu nem sei para coração. A minha filha ri de mim. Seu coração todo torto, pai. Mas não é? Então, puros de coração, pureza de sentimento para ver Deus. É Jesus que está dizendo. É o nosso guia e modelo. É aquele que todos os ensinamentos que é capaz de, quando praticado, fazer com que qualquer um de nós chegue à perfeição. O grau máximo de perfeição que a gente pode alçar. Aí vem a Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, não sei se você já ouviu falar dela. Quem não conheceu ainda qualquer obra de Amélia Rodrigues, se quiser ver relatos da época do Cristo, como se você estivesse presente na mesma cena, ela consegue essa magia de levar a gente à cena, conforme, né, as doces colocações dela no texto que ela traz. É encantador ler Amélia Rodrigues. Pô, gente, não é merchandising, não é verdadeiro, não estou ganhando nada dela aqui. É verdade, tá? E o livro chama Primícias do Reino. Você já deve ter ouvido falar em Primícias do Reino, Amélia Rodrigues e Valdo Pereira Franco. Aí ela vai falar assim, limpar o coração, fonte do sentimento para ver a Deus. É diferente do que Jesus falou? Não é. Ele fala para ter puro coração para ver a Deus. E ela fala limpar o coração. Limpar o coração, ou seja, se o coração simbolicamente é o local de sentimento, é que a gente trabalha, então, limpe esses sentimentos que não são bons, que a gente luta. Limpe esse ambiente que somos para nutrir só os bons sentimentos. Aí o Paulo de Tarso, sempre taxativo, né? Ele não dava uma folga. Igual ele falou ali, a tia leu a mim. Em tudo dai graças. Não quero saber se vocês estão afim ou não. Mesmo na desgraça, vocês agradecem a Deus. Porque aquilo que você está achando que é ruim, é só você que está achando que é ruim. Mas para quem está acima, está enxergando perfeitamente que é aquilo que você precisa passar. Lá na frente você vai agradecer. Oh meu Deus, que bom que eu passei por aquela situação lá. Hoje eu tenho outro pensamento. Você tem que passar. Então, dai graça em tudo. Aí Paulo vem e fala assim, tia, agora, olha só, como é que ele é danado. Na mesma carta a Efésios, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Renovar o sentimento, mas sem cessar a todo momento. Não tem que dar brecha para o sentimento negativo. Ah, mas eu estou na agonia, estou com raiva. Já está errado em ter raiva. Ah, mas a gente está passivo de ter? Claro que estamos, todos nós podemos ter.
Mas você não pode ficar nesse caminho. Se aquilo ali passar rápido, ótimo pra gente. Porque se a gente ficar preso à raiva, aí se transforma em ódio, aí depois você não sabe do que a dor de barriga está acontecendo, a dor no joelho, a dor na perna. Nós estamos buscando isso. Expurgando no corpo físico aquilo que a gente está nutrindo de sentimento. E poderia ser o contrário. Jesus vai falar que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Amar é sentimento. Não é? Então o conselho de Jesus é para que a gente ame o próximo. Eu nem vou ler a citação toda de Mateus por causa do nosso tempo curto. João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, ele também vai falar, e João está repetindo praticamente o que Mateus fala, né? Ele dá um novo mandamento para nós, que vos ameis uns aos outros. Aí de novo falando de sentimento. Amar uns aos outros. Olha só que interessante Mateus registrando uma outra colocação de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quem já conhece a passagem vai falar, se o teu corpo, né, se os seus olhos forem ruins, tudo vai ser treva para você. Vamos ficar só nessa primeira colocação aqui. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ô Maurício, mas peraí, qual sentimento tem naquilo que eu olho para dizer se vai ter luz ou não vai ter luz? Lembra quando eu falei que o sentimento está em tudo que a gente faz? Também naquilo que a gente olha. O que Jesus está dizendo aqui? Que o sentimento que eu estou nutrindo, ele é capaz de interferir naquilo que eu vejo. Eu posso estar vendo uma paisagem e achar ela linda. E ela não é tão linda assim. Mas eu vejo tudo que tem nela de beleza. Outra, no entanto, ao meu lado, olha e vai saber que coisa horrorosa. Não sei o que está vendo de bonito nisso. Então o seu sentimento, aquilo que você nutre, interfere naquilo que você vê. Percebeu o que Jesus está dizendo? Então quando ele fala que quando seu olho for bom, né, seus sentimentos são bons, tudo que você vê é ok, é legal. Mas se não, tudo vai ser feio, vai ter trevas. Lucas então narra uma colocação de Jesus dizendo que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. É Jesus está falando. Qual é o bom tesouro que está no nosso coração? É o bom sentimento. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Não tem como ser diferente. Então a fonte do sentimento, ou seja, o sentimento que você nutre, é dele que vai sair. Então coisas boas ou não. Ah, mas e o meu pensamento? Também. Está cheio de sentimento. A gente só dá o que a gente tem. Não sai de nós coisas que a gente não tem. Nós somos perfeitos artistas. Muitas vezes a gente engana uma multidão. De encarnados, é claro, né? Poxa, mas que cara legal, muito bom. E às vezes não é. Eu não preciso falar que os políticos estão aí na primeira fila, né? Engana, mas beleza, né? Engana. Mas todos nós podemos enganar muitas pessoas. Mas Deus, a espiritualidade amiga desenganada que está de olho, está espreita, opa, falhou. E aí? A gente consegue enganar todo mundo? Nós estamos enganando nós mesmos, está valendo a pena? Não está valendo, né, gente? A doutrina espírita diz para a gente um recado interessante. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. O segundo é instruí-vos. Mas o primeiro é amar. Amar é sentimento. O sentimento maior que a gente pode nutrir. Eu prometo que vou acabar dentro da hora, tá, Sandra? O óleo não puxar o ouvido da orelha da gente. Pode ficar à vontade. No livro Pensamento e Vida, dentro ainda do que o Paulo de Tarso falou para os Efésios, o Emmanuel fala que os frutos da individualidade. O que a gente pode entender que os frutos da individualidade? O que seria esse fruto? Individualidade somos nós. Cada um de nós. Somos uma individualidade. E ele fala
os frutos da individualidade. Lembra quando Jesus falou, né, que pela árvore se conhece, né, pelos frutos, perdão, se conhece a árvore? Jabuticaba não dá manga, né, tio? Só já viu? Só é mais antigo um pouquinho. Eu nem é muito antiga mais que eu não, mas eu nunca vi. E é árvore jabuticaba, né? Não tem. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, pelas nossas ações, nós seremos reconhecidos. Se é uma pessoa boa ou se não é uma pessoa boa. Então o Emmanuel fala assim, olha, os frutos da individualidade são primeiro, olha que interessante, os frutos de cada um de nós, as nossas ações, nossos atos, seja o que for nosso, são primeiro, adivinhe, o seu sentimento. São primeiro o seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Meu Deus, eu fico pensando que agora preocupei. O olho enxerga uma hora inteira, vai ser um raio-x aí. Nem passo nele para puxar na orelha hoje. Você imagina se não tivesse esses companheiros do plano espiritual e os mais elevados? Um amor enorme para conosco, entender perfeitamente a nossa situação e nos amar por causa disso. Porque não é possível qualquer um de nós, encarnados em nossos defeitos, não ter carinho para aquele que está passando dificuldade. Quem não tem? Se algum de nós não está tendo, tem que se preocupar um pouquinho. Mas uma hora vai ter esse carinho. Seja um bichinho, seja uma flor que alguém quer, mas tenta recuperar, coitadinho. O bichinho está ali passando dificuldade, vai lá e abraça, dá carinho. Aí alguém fala assim, bom, mas hoje em dia tem gente que prefere o bicho do que a gente. Ah, mas você está cuidando do bichinho, que beleza. Está aprendendo a amar. Se está dedicando amor ao bichinho hoje, amanhã vai dedicar ao ser humano com a mesma perfeição. Porque tem gente que não gosta de viver muito com gente. Mas se não maltrata o bicho, porque é tão triste você ver alguém maltratando, seja quem for. Né? Um besorrinho que chega, eu não consigo chutar o danadinho, vou lá e arrumo ele. Aí ele desvira de novo, eu arrumo. Ele desvira, eu não aguento. É tão gostoso ele desvirar o besorrinho, né? Porque ele é igual uma combizinha, parece uma Kombi de asa, né? Uma Kombi. Aí ele vira. Você vai lá e desvira. Aí eu fico um tempo por aí, eu levo ele pro lugar longe de mim, põe certinho na árvore, bate, ó. Mas não tem como a gente não ter um pouquinho de amor para auxiliar o outro. Agora imagina aqueles do plano espiritual que olham as nossas dificuldades, olha, coitado, ele precisa de ajuda. E ajuda. Então, gente, a nossa estatura espiritual vai ser medida pelos nossos sentimentos. Pode ter certeza que nenhum de vocês olhando para mim vai saber aquilatar meus sentimentos. E nem eu vice-versa com vocês. E nem caberia a mim mesmo se soubesse. Porque eu não devo apontar o erro de ninguém. Só devo ver no outro aquilo que tem de bom. E divulgar o que tem de bom. Especialmente quando ele desencarnar. Ah, aquele sujeito é uma excelente pessoa. Morre o assunto comigo naquela hora. Ah, mas... Desconheço. Maurício. Oi, mandou te perguntar aqui. Você conhece o Nelson Mendes? Sim. É a sua estatura hoje. Ah, então. Já saí, já não estou... Agradece o Ório me dar informação. Ele é brincalhão, tá? Eu tô falando... Mas agradece o Ório. Fala com ele. Pergunta aí se você conhece o Nelson. Mas veja bem, gente. É ela que tá Olha que notícia boa que o Ório me dá. É o Ório. Ele me dá uma notícia gostosa. Porque eu já deixei de arrastar. Eu sou um mocionete, mas estou de pé. Olha que coisa boa. E todos nós aqui, com certeza, vão estar nessa estatura que ele está falando, mas é real, gente. A gente não pode achar que a gente é maior do que somos, não. Porque senão a gente entra na síndrome da angelitude. E acha que somos anjos porque fazemos bem aos outros. Dou cesta básica, aplico o passe, ajuda aqui, eu vou no asilo, já vou para o nosso lar. Não. Isso faz parte, deveria ser de todos nós. Né? Que bom, eu fico feliz hoje, tá? Sério mesmo? A gente sabe, né? Ele é brincalhão. Ele falou que isso aí é para você se animar e fazer mais palestra. Hoje ele está animado. Eu vou aproveitar só para fazer uma observação. Não é nem da sua palestra, porque a Sônia fez a mensagem dela. E é curioso
cadeira de roda, cadeira elétrica e tudo. Né? E ele fala que nós somos bilionários. Mexe com o seu pé, com o seu dedinho. Ele não pode fazer nada disso. Ele não pode ir ao banheiro, fazer a necessidade de se limpar e receber alguém que faz isso. Então, eu acho que é gratidão, a gente tem que desistir nunca. Nunca. A vida está aí, a gente está caminhando. Jamais. É difícil, mas não está difícil só para mim. E outra, não é para sempre, passa, tudo é passageiro. Gente, foi bom agradecer o seu comentário. Olha, nessa caminhada que nós estamos, seguindo os passos de Jesus, porque seguir Jesus é fazer aquilo, né, que ele nos orientou. Não ficou esperando Jesus vir bater na porta lá e pegar a sua mão e arrastar, que não vai ser assim não. É colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Isso é viver de Jesus. É conhecer Jesus no trabalho, daquilo que ele ensinou e exemplificou para cada um de nós. Né? E outra coisa, trabalhar, fazer o que Jesus ensinou, não cansa ninguém. Gente, não tem nada, mas não dá fadiga, não dá nada. Porque para você seguir Jesus verdadeiramente, você precisa trabalhar com amor. Eu estou vendo isso aqui, lembrei dos professores. Talvez um professor entre na sala de aula com tanto amor para ensinar, dedicar, por mais fadiga que tem, não tem raiva, não tem coisa em relação a aluno A, B ou C ou o sistema, não. No entanto, outros que estão espiando, porque você já conhece logo de cara, né? Reclama do princípio ao fim, odeio da aula. Está espiando, não despertou ainda. Mas isso serve para qualquer profissão, tá, gente? Olha, para a gente finalizar. Hoje foi até dito isso a uma professora. Ela entrou na sala reclamando do aluno e tal, falando. Ela não era nem a minha, não era a minha responsabilidade, da outra, né? Mas eu virei para ela e falei com ela assim, você não conhece empatia, não? Por que você é professora? Se você não gosta dos alunos, por que você está aqui? Não tem nada com isso, não. Por quê? Né? Vai procurar outro emprego, dá a vaga para outra pessoa. É azeda, ela já chega brigando, ela entra dentro da sala, vem logo, dá 5 pra gente. Falei, gente, cadê o amor por essas crianças? Estão pedindo socorro, você não está enxergando. Isso aí não é lição não, tá? É expiação. Nossa Senhora, mas pessoal, Essa aí está espiando. Pedir rezar para ela. O pior não é isso. Para a gente finalizar, hein? O pior não aí é tem isso. que falar, ela não é nem... Trabalhei num lugar, quando eu fui para lá, me deram a opção de escolha. Ou trabalhar no rodízio ou no horário comercial. Eu disse, não, eu quero ficar no horário comercial. E ao longo do tempo, eu falei, se eu trabalhasse no rodízio, eu não teria problema, porque eu sou um cara que eu durmo pouco, e à noite eu passo a maior parte do tempo acordado, entendeu? Tiro um cochilinho, tá bom? E quem trabalha no rodízio ganha mais, ganha hora extra, ganha feriado, trabalha dobrado, né? Ganha dobrado. Aí os colegas me disseram, pô, você não sabe por que você está aqui, você não tem um Natal, não tem um Ano Novo, um aniversário? Sim, mas você ganha mais para isso. Não, mas não vale a pena, você quer trocar comigo? Você troca comigo, eu vou para o teu lugar. Mas a gente troca o salário também. Não, o salário não, porra, então não, amigo, o que tu quer? Entendeu? Então, quando o Alás te deu essa oportunidade, você pegou o que quis, tá? Ele fala assim, mas aqui a gente não pode tirar um cochilo. Em Furnas tem alojamento. Porra, sai daqui, faz prova pra lá e fica lá, cara. O que você está fazendo aqui? Entendeu? E eu tenho um sobrinho que ele é caminhoneiro, fala assim, toda vez, tudo aquilo que a gente faz por amor, a gente faz por pior que seja. Tá bom, cara. Ele ama o que faz. E não cansa, né? É isso. Se cansar, eu cansar as duas coisas. Ô, gente, para a gente finalizar, já estão me puxando a orelha aqui. Não. Para eu parar, porque eu estou invadindo o espaço dos trabalhos da casa. Pensamento e vida do Emmanuel ainda para encerrar. Ele fala assim, vamos ver se a gente se enquadra no que Emmanuel fala aqui. Se alguém não se enquadrar, parabéns, hein? Vives, né? A gente vive sitiado pela dor. Alguém aqui vive sitiado pela dor? Pela aflição? Pela sombra? Ou pela enfermidade? Dor, aflição, sombra e enfermidade. Nós estamos aqui até atolados até aqui, né? Só para a cabecinha para respirar para lá de fora. Né? Não tem como, no mundo que nós estamos vivendo, se a dor não nos visitar,
Se a aflição não... Porque Jesus falou que nesse mundo só teríamos aflição, não é isso? Mas que tivéssemos bom ânimo para vencer o mundo, nosso mundo íntimo. Que reforma íntima já é o próximo tema, né? Pela sombra. A gente só às vezes está na sombra porque a gente não tem a luz ainda do entendimento. Quando a gente não entende isso, essa situação ou outra, a gente não entende e fica aquele cego. E reclamando da vida. Mas quando você passa a conhecer, você vai entender o que está se passando. E por que está passando. Isso acontece tanto no termo moral como também no trabalho que você deve fazer. Se você não conhece, você não... Ah, faz isso aqui para mim. Ih, o chefe mandou fazer, não sei nada disso. Você está cego, você está numa sombra de falta de conhecimento. Né? E também a questão da enfermidade. Quem é que não tem uma enfermidade? Né? Se alguém que tiver sem dor nenhuma, tá ótimo, agradece a Deus. Mas tem um dorzinho ou outro, é uma situação. E aí ele continua. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Ô gente, ele fala, ó, se você tem dor, aflição, sombra, se você está enfermo, renova o seu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Qual que é o padrão do Evangelho? É os ensinamentos de Jesus. Ele só está pedindo para a gente botar em prática os ensinamentos de Jesus. É por aí que a gente tem que renovar os nossos sentimentos. Pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida. O propósito divino da vida. O propósito de Deus para cada um de nós. Atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Quem é que pode reclamar, né? Eu dizer que Deus não é misericordioso conosco? Nenhum de nós. Porque se a coisa está suave, é por misericórdia dele. Não é por nós. Porque nós a gente troca o pé pelas mãos com muita facilidade. Ô, gente, a mensagem de hoje sobre sentimento é esse. Isso aqui daria seminário para a gente falar assim muito tempo. Mas vocês iriam me bater, porque está demorando muito tempo. Não. E é cansativo, mas eu espero ter conseguido colaborar para o entendimento de vocês nessa questão do sentimento. E principalmente no recado final do Emmanuel. Que a gente possa modificar o nosso modo de sentir, voltando a nossa vida, os nossos afazeres, as nossas ações, nos ensinamentos de Jesus. Podemos esquecer todos os outros ensinamentos, todos eles, que merecem respeito, porque têm as suas qualidades e foram deixados aqui também porque Jesus permitiu. Mas aquilo que Jesus trouxe, com a simplicidade que ele trouxe, não tem como a gente errar. E se porventura a gente errar, recorramos casas como esta e outras mais que estão aqui para poder nos chamar a atenção, nos colocar no caminho de volta. Tá, gente? Estaremos sempre aqui quando formos provocados. E é uma alegria vir aqui falar com vocês, tá? Que Deus abençoe todos nós. Tá vendo? Vamos apanhar aqui com ele. Não, isso.